Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, O Judaísmo e as Origens do Cristianismo, do David Flusser. É um livro publicado pela Imag em 2000, esse é o terceiro vídeo. Vou destacar mais alguns pontos que ele aborda aqui no livro, tá? Então, sobre os discípulos de Pitágoras, né? Diógenes Laércio, ele se refere a que os discípulos de Pitágoras punham todas as suas posses em comum. Joséfo, em Antiguidades Judaicas, né, capítulo 15, 371, ele enxerga uma semelhança entre as antigas comunidades pitagóricas e os essênios, pelo compartilhamento dos bens comuns. Ele diz assim: os essênios são um grupo que segue um modo de vida ensinado aos gregos por Pitágoras. Jâmblico, em Vida de Pitágoras, no final do século III, destaca que os pitagóricos tinham os bens em comum, mas devido à quebra de regra de sigilo por um de seus membros, a geometria passou a ser tornada pública e codificada em um livro conhecido como Tradição de Pitágoras. Tá? Quanto à doutrina de Jesus em relação às riquezas, David Flusser identifica claros vínculos com os essênios. A autoestima de Jesus pela pobreza e seu conceito de que a riqueza é um perigo religioso podem ser reconhecidos como sendo de origem essênia. Até mesmo a terminologia com a qual ele expressa essas ideias aparece nos manuscritos do Mar Morto. Então existe uma similaridade dessa temática, né, de elevar a pobreza com os essênios, e também isso remete também às antigas comunidades pitagóricas. Tá? Segundo David Flusser, na antiguidade era famosa a comunhão de propriedade dos essênios. A existência dessa instituição é confirmada agora pelos manuscritos do Mar Morto. É provável que esse modo de vida comunista tenha se originado na estrita observância da pureza ritual pela seita. Seus membros eram proibidos de ter contato com forasteiros. Essa prática pode levar à manutenção de armazéns comuns e como as moedas podem transmitir a impureza ritual até mesmo a comunhão de bens. Outra fonte da comunhão de bens dos essênios era sua idealização da pobreza. De acordo com a ideologia, o pobre está mais próximo de Deus do que o rico. Assim, um membro da seita que não tenha propriedade privada é mais aceitável aos olhos de Deus. Mas o comunismo econômico dos essênios também se baseava em sua teologia dualista. Eles acreditavam que a humanidade é dividida pela predestinação divina na parte abençoada de Deus e na parte abençoada de Belial. Existe um ódio permanente entre esses dois campos, e no final, no futuro escatológico, que está próximo, o homem e os espíritos perversos serão aniquilados, ao passo que os eleitos predeterminados, predestinados, receberão sua recompensa. De acordo com essa teologia, os filhos da luz são os próprios essênios, e os filhos das trevas são seus inimigos, tanto os outros judeus como os gentios. Como é natural, essa estrita crença dos essênios na dupla predestinação, né, dos justos e dos injustos, serve em sua ideologia como base teológica para seus sentimentos de eleição, ao passo que a tendência dualista é uma justificação para suas fortes tendências separatistas. Então ele percebe essa similaridade com o cristianismo, tá? Com o cristianismo primitivo. O David Flusser ele também destaca entre os essênios, segundo o Manual da Disciplina, que eles celebravam a ceia com a bênção do pão seguido do vinho. Pão seguido do vinho. Ele diz assim: quando arruma uma mesa para comer ou vinho para beber, o sacerdote primeiro estenderá a mão a fim de abençoar o pão e depois o vinho. Em contraste com o costume judaico, né, da ceia, que o vinho é abençoado primeiro antes do pão. Mateus 26, 26 e Marcos 14, 12 mostram a ceia de Jesus em que ele primeiro abençoou o pão e depois o vinho, tal como os essênios. Tá? Mas Lucas 22, 14, ele inverte essa ordem. Ele fala numa bênção primeiro do vinho para depois do pão. E depois ele fala de um segundo vinho. Olha como é que é a passagem. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai e repetiu entre vós, porque vos digo que não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, temos o primeiro cálice. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu dele, dizendo: isso é meu corpo que vos é dado, fazei isso em memória de mim. E depois, semelhantemente, tomou o cálice pela segunda vez, depois da ceia, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, que será derramado por vós. Então, veja, para o Flusser, essa segunda passagem
semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse é o cálice, isso foi uma interpolação. Isso não fazia parte do texto original de Lucas, em que Jesus segue até então a prática judaica, vinho, pão. Comum de abençoar primeiro o vinho e depois o pão. E que também aparece na Didaquê, que é um texto cristão primitivo. Lucas teria feito a inserção da ordem essênia, da bênção, pão e vinho, para seguir a prática das comunidades paulinas, descritas em 1 Coríntios 11, 23, que já seguiam essa ordem. Segundo David Flusser, ele diz o seguinte: vimos que no texto de Lucas original, não interpolado, o vinho precede o pão. Essa é a ordem judaica comum da bênção e também era a prática de Jesus. Mais tarde, em muitas comunidades cristãs, a ordem foi invertida, sob a influência das referências comunais dos essênios. E está claro que a ordem invertida acentua o caráter sacramental da Eucaristia. Me parece que as refeições comuns dos essênios já tinham, de qualquer modo, uma conotação sagrada. É impossível saber como ocorreu a partida do pão na igreja mãe, mas nas igrejas que Paulo visitou já estava firmemente estabelecida a ordem de acordo com os essênios, pão e vinho, quando ele entrou em contato com elas. Essa nova ordem e seu novo sentido da Eucaristia foram introduzidos por Marcos em seus evangelhos e aceitos por Mateus, sendo aceitos pela maioria das igrejas. Mas é significativo que a Didaquê não apenas tenha sido preservada a ordem judaica normal do vinho e pão, mas também esteja faltando o conceito da aliança. Então, veja, ele marca aqui uma diferença da forma como é celebrada a Eucaristia, uma inversão aí que ocorre no ritual e que, segundo ele, ocorre devido a uma influência dos essênios. David Flusser observa que os emissários essênios eles traziam sempre consigo armas de defesa pessoal, ao contrário dos discípulos de Jesus, que andavam desarmados. Veja, Mateus 10:10 diz o seguinte: não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário de seu alimento. No entanto, Marcos, isso no Mateus, agora no Marcos 6:8, ele segue a prescrição essênia de levar um bastão para a defesa pessoal. Diz assim: e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão. Para quê? Para a defesa pessoal. Então, em Lucas 22:35, se confirma que os discípulos não devem levar nada consigo. Então, veja, ele novamente ele marca uma diferença aí de narrativas aí, e que, segundo ele, Mateus e Lucas estão mais perto do que seria o original do que o de Marcos, tá? David Flusser destaca também que entre os essênios, segundo o Manual da Disciplina, celebrava-se a ceia com relação à bênção, essa questão da ceia que a gente já discutiu, né? Então é isso. Esse é os pontos principais que eu queria destacar no relação ao volume 1. Muito obrigado, então.